Vocês sabiam que os movimentos que nós fazemos aqui na Terra, como andar, caminhar e colocar a mão no ombro oposto dela, são movimentos difíceis de fazer fora do planeta? Isso é devido à diferença de gravidade que nós temos daqui para outros planetas e devido ao traje espacial por ser muito robusto e pouco flexível. Quando Neil Armstrong pisou na Lua pela primeira vez, ele disse essa famosa frase, né? O primeiro passo para o homem e um grande salto para a humanidade. E naquela época nós observamos que era difícil caminhar para colocar a bandeira dos Estados Unidos lá, a gente percebeu isso. E o que acontece geralmente é que os astronautas não têm essa dificuldade, né? Até mesmo para juntar uma ferramenta do chão, às vezes é muito complicado. O nosso desafio era criar uma ferramenta que auxiliasse os astronautas, os exploradores, a explorar as superfícies da Terra, de outros planetas, né? E nós da Shine pensamos em estudar o movimento desses astronautas, a dificuldade dele para criar a nossa ferramenta. Nós estudamos primeiro o movimento e a gravidade, e como eu já disse no começo, nós não conseguimos realizar movimentos simples em outros planetas, né? E como explorar novos planetas se não conseguimos caminhar com o traje espacial? A NASA ela já está trabalhando nisso, a NASA já está com atualizações dos trajes. Esse é o novo traje dela, que é o Shemo. Ele possui juntas de rotação nos ombros e na base da cintura, que facilita o movimento de se agachar e pegar uma ferramenta e de mover os braços, tá? Então, apesar disso, nós buscamos trabalhar um pouco mais os movimentos dos astronautas e nós buscamos as inspirações que nós temos para a nossa ferramenta nas próteses dos atletas paralímpicos. Essas são as próteses, elas são feitas de material de fibra de carbono, que são flexíveis e resistentes. E elas fazem um tipo de movimento que eu vou explicar, que foi a inspiração para a nossa ferramenta. Tá? E tudo isso gerou a nossa ferramenta, que é a Planetary Motion Tool, ou PMAT, que tem a função de auxiliar, agilizar e aprimorar os movimentos de locomoção extraviculares dos exploradores. Tá? Para a gente começar a falar dela, nós temos que estudar um pouco do movimento, que foi aquele que eu disse para vocês. Existe um movimento chamado pé medial, que é um movimento que acontece com o rolamento do solo, que é feito pelas pontas do pé. E isso gera uma força de impulso para frente, que possui um menor impacto no solo, por causa do tamanho. E isso reduz a curva do tempo e força. E é esse tipo de movimento que os atletas paralímpicos usam nas suas corridas. E aí vem a nossa primeira modelagem do Planetary Motion Tool, que foi como a gente ia redistribuir isso no traje, como nós íamos colocar, como ia funcionar e que tipo de material nós usamos. E no final nós chegamos a essa renderização nesse modelo final, que é o Planetary Motion Tool. Ele é uma ferramenta que auxilia o movimento dos astronautas, porque é o seguinte, quando ele se desloca, a gente exerce uma força de impulso, no que ocorre um ângulo de rolamento do solo, e que recebe uma força contrária quando tem contato no solo, e no qual é absorvido por essas lâminas de fibrocarbono, que são essas da lateral, e redistribuído para o traje, e isso redistribui a energia multiplicado pelo peso, convertido em energia e multiplicado pelo peso. Ou seja, explicando mais resumidamente, é o seguinte, quando nós damos o nosso primeiro passo, a gente cria uma força de impulso. O nosso segundo passo, ele já está tendo essa força e vai receber uma força contrária quando tem um contato com o solo. Então a ferramenta, ela vai auxiliar nisso. Quando nós tivermos o segundo contato no solo, a força contrária vai ser redistribuída com o traje, né? E essa ferramenta, ela possui garras que ajudarão também em movimentos, em locomoção em superfícies gélidas e derrapantes. Isso tudo para a gente trazer ao ser humano a capacidade de fazer qualquer movimento parecido com o que ele faz na Terra em outros planetas. Isso, consequentemente, reduz os custos de recursos para a NASA, porque tempo é recurso. O que acontece? Quando o astronauta vai se mover de um ponto A a um ponto B, ele gasta uma certa quantidade de recursos, como o oxigênio do traje e a água do traje. Então, quando a gente agilizar esse movimento, a gente vai fazer a NASA reduzir esses custos de oxigênio e água, né? A nossa ideia, a nossa timeline, ela veio assim, a gente criou a ideia primeiro, né, pesquisou o que acontece sobre os movimentos fora do planeta, criou um modelo 3D, validou esse modelo através dos movimentos que nós vimos sobre os atletas paralímpicos, e o nosso próximo passo é aprimorar mais essa ferramenta e buscar financiamento para fazer ela fisicamente, para começar a testar com seres humanos. E quem de vocês pode nos dar a oportunidade de ajudar a NASA em suas explorações planetárias? Eu sou o David Richard, eu participo da equipe Shine, que tem como internet Jamile, o Ivan e o Franco. E qualquer informação sobre a nossa ferramenta ou financiamento é só entrar em contato com esse e-mail. E é isso, muito obrigado.